What time is it? Game time, Bulls. Certamente, os fãs da NBA lembrarão desta enigmática frase do eterno time do Chicago Bulls, que encantou a Liga Norte-Americana de Basquete durante a década de 1990, com seu duplo tricampeonato e um time liderado por Michael Jordan. Sem dúvida, um dos maiores esportistas de todos os tempos. Mas eu pergunto para vocês, Michael Jordan conquistou tudo isto sozinho? Não. Ao seu lado estavam jogadores também de grande potencial, com seu brilho próprio, como Scottie Pippen, Dennis Rodman e, sem dúvida, a mente brilhante de Phil Jackson, o seu treinador. Então, eu gostaria de perguntar para você, você que é o Michael Jordan da sua pesquisa, você que é o Michael Jordan do seu doutorado, da sua pós-graduação, com quem você caminha? Com quem você joga? Nós não fazemos nada sozinho na pós-graduação. Nós necessitamos da nossa equipe, nós necessitamos da nossa coletividade para iniciarmos e desenvolvermos as nossas pesquisas e a nossa trajetória acadêmica. Então, hoje, estamos aqui em mais um dia, mais um capítulo do nosso podcast e vamos falar sobre o network na trajetória acadêmica. A fundamental importância de você construir a sua rede de apoio para que você desfrute de cada momento da sua pós-graduação. Então, convido vocês a desfrutarem, né, do nosso canal, curta o vídeo, se inscreva, deixe o like, comente e seja sempre muito bem-vindos e muitas bem-vindas. E já passando a bola aqui para minha grande rede de apoio, né, esses meus dois parceiros, meus dois amigos de time, o Igor e a Camila. E eu pergunto a vocês, qual é a importância do network na trajetória acadêmica de vocês? Diga lá, Camila. Olá, pessoal. Olá, André. Olá, Igor. Que tema gostoso para a gente falar aqui hoje, que é sobre o suporte que a gente tem ao longo da pós-graduação, né? Nosso network, as pessoas que caminham ao nosso lado dentro da universidade. E eu acho que a gente vai focar um pouco mais, né, nessa relação que a gente constrói no campus, dentro do campus, e fora, nos congressos, nos eventos, enfim. Para mim, André, o networking, ele foi fundamental, tanto para a escrita da minha tese, que a gente não escreve uma tese sozinho, uma dissertação sozinho, a gente precisa desse apoio, seja um colega ali que na hora que você trava a escrita, uma conversa no café, te ajuda a ter ideias para você voltar para o seu trabalho, seja após, quando você encerra esse processo de mestrado e doutorado, para onde vai, né? O que faço agora com essa tese aqui debaixo do braço, ou com essa dissertação? Eu vou continuar na pós-graduação, vou fazer um pós-doc? Onde é que eu vou encontrar essas portas? Porque a gente não nasce do nada esses caminhos, a gente constrói esses caminhos. Então, o networking, ele te ajuda no processo de construção, de escrita do seu trabalho, mas ele também te ajuda na parte de visibilidade, de colocar para o mundo da ciência. Para mim, ele é fundamental dentro desses dois grandes pilares, que é onde eu espero que a gente consiga destrinchar um pouco mais de como construir este pilar do networking dentro do processo da pós-graduação. Concorda comigo, Igor? Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila. Boa noite, André. E concordo demais. Olha só, esse é um tema importantíssimo, né, para quem está entrando na pós-graduação, porque basicamente, não sei, ele é um fator de sucesso, né, para quem está fazendo pesquisa. Então, você sempre vai precisar de apoio, né, em tudo. Então, sei lá, exemplos que eu tenho aqui. Eu conheci uma das pessoas, né, uma das professoras que participou da minha banca de doutorado. Eu conheci um congresso científico, que eu fiz uma piadinha com o meu tema, aí ela respondeu com uma piadinha assim. Eu estudava reputação das áreas de gestão de pessoas, aí eu fui, né, falei sobre o meu tema, ela brincou, né, que reputação. E desde então a gente manteve um contato bem informal, né, e ela me apoiou bastante no doutorado.
E esses contatos a gente mantém. Então, olha só, um contato que eu conheci no início do mestrado possibilitou, né, a avaliação da minha tese. Isso é muito legal, né? Fora as outras parcerias que a gente pode ter aí com o network. Então, queria deixar aqui esses encontros que a gente tem, que às vezes a gente fica desanimado. Eu mesmo era muito desanimado com encontros de pós-graduação, congressos científicos, porque às vezes eu esperava muito comentários sobre os meus artigos, mas não só, né? Não é só uma parte técnica, tem também uma parte relacional ali, pode alavancar algumas oportunidades para a gente, né? Tanto profissionais quanto acadêmicas, em vários âmbitos, não só esse, né? A gente pode ter aí oportunidades, enfim, né? De fazer um doutorado em outro lugar, de fazer um pós-doc, várias inserções na pós-graduação. E a gente leva esses contatos para sempre, né? Essas conexões profissionais, porque volta e meia a gente precisa de uma avaliação, de uma contribuição de algum colega, e a gente recorre para esses colegas, né? Mesmo como professor, volta e meia eu preciso entrar em contato com essas conexões que eu fiz na pós-graduação, para eles participarem de banca. Então é sempre importante a gente manter e fomentar nossa rede de contatos, né? É algo que às vezes a gente não dá tanta prioridade, está muito focado na pesquisa, mas é importante a gente participar né, desses eventos para fomentar, enfim, a criação dessa rede. Talvez seja um pilar aí para várias conquistas, né? Acho que o André tem várias aí para contar para a gente. Ele, eu acho que utilizou bem aí do networking, né? Então, André, conta aí um pouquinho como é que você construiu sua rede de contatos, você tem uma vivência fora também, acho que é legal contar como é que isso começou, como é que você fez essa rede aí de contatos sua. Cara, eu até vem na minha memória algumas brincadeiras que alguns amigos muito próximos falam, né? Que quando aonde eu vou é já dizendo, né? Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é André Luiz. A gente pode marcar uma conversa? Porque eu tenho essa vontade imensa de encontrar com as pessoas, eu tenho essa vontade imensa de conhecer, de dialogar, de criar conexões. Vocês dois sabem muito bem disso. E isso eu desenvolvi muito durante a minha graduação, no meu mestrado e principalmente no meu doutorado. Isso foi potencializado, porque eu sempre tive uma convicção que estudar é fundamental, fazer pesquisa, escrever, todos esses ofícios, né, todos esses afazeres do nosso cotidiano, eles não vão mudar. Mas para que eu pudesse dar um passo a mais, eu precisava também conhecer outras pessoas. Mas isso também não significava me inserir qualquer tipo de clientelismo, que network não é clientelismo, não é pedir favor. Pelo contrário, é você construir pontes, é você construir conexões, é você também estar disposto a contribuir com o outro. Não é só dar, não é só receber, é também oferecer, é também dar. Então, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui construindo meu network com muita autonomia. E isso foi me dado pelos meus orientadores. Os meus orientadores sempre falaram: construa o seu caminho. Então, eu fui construindo o meu caminho e nessa construção de caminho, conhecendo, né, trabalhos, entrando em contato com professores que eu adquiri os livros, eu pude desfrutar de muitas oportunidades. Então, foi através de uma network, né, através que eu comprei um livro. Esse livro, o autor me chamou muita atenção, o trabalho, fez, inclusive, né, a parte metodológica, né, eu utilizei como base metodológica para a minha pesquisa de doutorado, então fui morar em Belo Horizonte. Depois disso, eu fui para Sevilha, fui para a Holanda, fui para a Alemanha, em vista, né, todo de um network, de uma atitude que eu tive de buscar criar essas conexões. Mas, além do mundo acadêmico, né, das questões profissionais, a network ela também está na rede de solidariedade que você constrói com aqueles que partilham ali o dia a dia contigo, né? O dia a dia da pesquisa, o dia a dia da escrita, dando esse suporte.
Então, a gente tem aqui vários elementos para trabalhar a network, e eu penso, resumo até em duas perspectivas. Uma network que dimensione a tua pesquisa, que dimensione o teu trabalho, mas uma network que também que fortaleça as tuas relações humanas durante a tua trajetória acadêmica. Eu fiquei pensando aqui que a gente está reforçando, né, essa importância do networking, mas a estrutura, né, a construção desse processo, ela realmente começa desde o início da pós-graduação. E uma fala que o Igor trouxe, que eu achei bem interessante, é a escolha da banca. Daí eu fiquei elencando aqui formas de construir o network, estratégias que a gente pode usar. Uma primeira estratégia é a escolha da sua banca de defesa. Não é uma escolha aleatória. Você precisa pensar por que essa pessoa está ali. Além de ela dominar seu conteúdo e contribuir para o seu trabalho, ela vai contribuir para o seu processo após a pós-graduação? Eu acho que esse é um elemento muito importante, porque é uma oportunidade única, exclusiva, de você convidar um pesquisador para conhecer o seu trabalho. Olha a relação que você consegue construir ali. E, claro, para você convidar excelentes pesquisadores para estar na sua banca, minimamente eles precisam ter conhecido você em algum momento. E aí eu acho que entra o segundo ponto, a segunda estratégia que a gente pode utilizar para fazer um bom network. Ir a congressos, nos mostrar nestes congressos, dar a cara a tapa, literalmente, fazer apresentações orais. Né? Eu falo que não deixe de ir ao congresso só porque... Não, desculpa. Não deixe de ir a um congresso sem apresentar um trabalho. É o seu momento de colocar este trabalho ali para ser visualizado, para ser criticado, para ser elogiado, para ser reconhecido. É onde você marca a sua linha de pesquisa e é onde você constrói esses laços que depois vão ser pessoas que você vai escolher para sua banca. E eu fiquei pensando nesses dois grandes caminhos, essas duas grandes sugestões que vocês podem utilizar para estar construindo esse networking. André, você que é um cara com experiências, assim, como que você fez para chegar nessas pessoas que te abriram portas internacionais, por exemplo? Eu tenho uma terceira dica que vai depois. Eu vou responder a pergunta da Camila, mas depois eu quero voltar para falar de banca, que eu até, enfim. Mas sobre essa questão, o que eu fiz? Foi desde a minha graduação, botar minha mochila na costa e ir para congressos. E dentro desses congressos, eu sempre, antes de ir, eu olho a programação, não dá para assistir tudo em congressos são gigantescos, mas é o foco que você vai ter que ter. Eu quero assistir essa mesa redonda, eu quero assistir essa conferência, eu quero participar deste mini curso. Então, eu sempre, quando vou para um congresso, eu vou já buscando me direcionar a essas pessoas, a esses pesquisadores que eu quero escutar, não é falar, e se tiver a oportunidade, entrar em contato. E às vezes ali, como são muitas pessoas, talvez o melhor contato que você possa ter é assim, professor, professora, eu sou o André Luiz, estudo História da Escravidão na Amazônia, sua pesquisa me interessou por esses fatores. Nós podemos trocar contato e na próxima semana eu lhe mando um e-mail e assim conversamos melhor? Porque talvez ali, se a pessoa te sinaliza algo como algo positivo, sem dúvida, isso você vai ter um tempo mais à vontade para poder ter essa reunião individual com ela. E aí também é o momento oportuno de você estar bem preparado. Ler uma bibliografia sobre o que a pessoa pesquisa, elaborar uma pergunta consciente, como isso conecta a sua pesquisa. Não somente, legal, olha, professora Camila, semana que vem eu entro em contato com você. Mas Camila estuda A, eu vivo falando de C. E qual é a conexão das nossas pesquisas? E colocar a cara a tapa, né, com o que a Camila falou, é algo que eu sempre tive. Nunca tive vergonha de ir para congresso, e eu digo para vocês também, foi participando de congressos que a minha vida profissional mudou. Sobretudo, o encontro internacional de história econômica e social
realizado em Portugal, na cidade de Faro, em 2019, quando eu ganhei um prêmio internacional de jovem investigador, e dali as portas se abriram para a Holanda. Eu estava em Portugal para a Holanda, porque teve uma professora que me convidou para participar de um outro evento que aconteceu, né, meses depois, em um projeto dela. Desse evento, eu fui conhecendo outras pessoas até que eu me pude entrar também em um projeto de pesquisa internacional. Então, é você mostrar a qualidade da sua pesquisa e tendo consciência, tá? E é um processo. A sua pesquisa nem sempre vai estar pronta. E está tudo bem. Enquanto mestrando, enquanto doutorando, congresso é para aprender. É para você falar, saber escutar e agradecer, chegar em casa e desenvolver contatos, desenvolver os questionamentos que lhe foram postos. E você, Igão, o que nos diz aí sobre essa Olha, network nos congressos? eu estava pensando aqui, né, das minhas experiências nos congressos. Na administração, a gente tem, não sei se é muito certo falar isso, mas a gente tem congressos, alguns estritamente acadêmicos e outros com um viés muito prático, assim, sabe? Então, a gente tem congressos na administração pública, por exemplo, que tem muitos trabalhos profissionais, oriundos ali dos servidores, e nem sempre são trabalhos que são apresentados ou são oriundos de TCC, ou de um mestrado, de um doutorado, mas que a gente na academia tem a oportunidade de apresentar também, né, de submeter os nossos trabalhos. Então, a gente tem dois campos grandes, assim, de atuação nesses congressos. Obviamente que apresentar o seu trabalho é algo, né, fantástico, assim, que eu estava falando, sempre que puder, apresente, né? Se a gente conseguir apresentar, é ótimo, porque você fica, as pessoas vão te ver, né? E, consequentemente, se elas gostarem da sua pesquisa, se interessarem, elas vão entrar em contato com você. Então, é comum, assim, principalmente quando a gente está no mestrado, doutorado, a gente tem um embasamento para nossa pesquisa, né? Nossa problematização é sempre muito bem embasada. A gente não está fazendo uma pesquisa à toa, né? Vamos dizer assim. Nem deveria fazer, né? Pelo conceito de pesquisa, fazer uma pesquisa por fazer, mas a gente tem um problema muito bem estruturado. E quando a gente apresenta isso no congresso específico da nossa área, as pessoas vêm falar com a gente. Isso é bem comum. E a gente vai ali traçando alguns contatos profissionais, né? E acadêmicos. Mas também, se a gente não tiver trabalho para apresentar, esses contatos que o André falou, né, se apresentar para o professor, enfim, para quem estiver ali em voga, né, no congresso, é sempre muito importante. Tem uma coisa que é muito legal, assim, o pessoal na ciência é muito aberto. Eu não sei se vocês percebem isso, mas toda vez que você mostra algum interesse, eu não sei se é a nossa carência, né, de estudar sozinho e ficar refletindo sozinho boa parte do tempo, mas se alguém mostra qualquer interesse na sua pesquisa, no seu trabalho, você fica assim, você responde, né, com felicidade, enfim, a pessoa te recebe bem, né? E que foi uma coisa que a gente estava conversando há pouquinho sobre os e-mails, né? Você manda um e-mail para um professor, para um autor de um artigo, pedindo o artigo, as pessoas são sempre muito proativas, né? Elas te respondem de uma forma tão, assim, não sei nem como dizer, assim, eu tô com a São palavra bonita. solistas, eu acho que são Solista, pessoas muito isso. solistas em te ceder material, em trocar ideia, né? Inclusive, só entrando um pouquinho nesse ponto, é bom você aproveitar Poxa. esses ganchos dos e-mails, porque você manda um e-mail, faz uma conta ali no ResearchGate, inclusive, se você é estudante de pós-graduação, você ainda não tem uma conta no ResearchGate, pausa esse vídeo, abre sua conta, volta para cá e curte o nosso vídeo, porque eu acabei de dar uma dica sensacional para fazer network, tá bom? Então, aproveita esses contatos, porque você pediu o artigo para o professor, pesquisador. Ele te respondeu, te dando material, inclusive, né? Às vezes manda mais de um trabalho ali. Qual que é a sua próximo passo? O que você faria em seguida? Manda uma mensagem agradecendo, lê esse material, destrincha tudo e comece a conversar com este pesquisador sobre o material dele. Não só com questões assim, obviamente você vai fazer ali
elogios ao trabalho, mas também comece a levantar perguntas a respeito daquele material, que isso vai instigar aquele pesquisador a pensar e a ter interesse nas suas ideias. Então, é uma excelente forma de você começar a construir uma conversa com um futuro orientador de doutorado, um futuro orientador de pós-doc, ou até um parceiro de pesquisa, porque hoje, depois que você entrar na universidade como professor, ter parcerias é fundamental. O programa de pós-graduação hoje ele é avaliado pela parceria. Imagina você, enquanto estudante, conseguir uma parceria para o seu orientador. Né? Ele vai te abraçar e carregar no colo. Aproveitando esse gancho também da Camila, né? E, se possível, convide esse professor para a sua banca. É o que eu gostaria de falar anteriormente. Gente, banca não é o tribunal da Inquisição. Não é o réu. Traz o réu, vamos ser julgado agora, colocar na fogueira. Nada disso. A banca, uma defesa de mestrado, do TCC, do mestrado, do doutorado, é o ápice de um ciclo. Então, quem tem que estar naquela banca são as pessoas que contribuíram com o desenvolvimento daquela pesquisa, com o seu desenvolvimento, te oferecer um material, ler um texto, te deu um feedback, te fez um contraponto. Não se deslumbre com quem quer que seja, que você, 2 meses, 3 meses antes, encontrou um livro muito legal, mandou um e-mail para o professor, para a professora, eu quero que você esteja na banca. Aí talvez seja até um perfil que não vai muito de acordo com o que você e seu orientador esteja pensando. Então, banca, ela é também uma criação de network, tá? E isso não significa dizer que os professores vão me aprovar, não vão fazer crítica. Pelo contrário, vai ser um momento de alta performance, o debate, sabe? Vai trazer ali reflexões, você vai se defender, eles vão replicar e você tem a tréplica. Então, é a alta performance do debate acadêmico. Então, para que isso possa acontecer, essas redes, elas precisam estar bem alinhadas. Tá? Então, assim, se tem um conselho que eu lhe diga, assim, que a Camila já até colocou, entrou em contato, vai construindo a sua rede de pesquisadores. Olha, esse professor vai estar na minha banca, esse vai estar, esse pode ser. E vá construindo o seu trabalho, trazendo os elementos que cada um pode te oferecer. Por exemplo, eu estou em vias de defender o meu doutorado. Eu tive uma orientação recente e o meu orientador foi logo dizendo: quem vai estar na banca, vamos começar a entrar em contato para ver as questões de agenda. E eu não dei outro, são os professores que me acompanharam. Eu vou ter que tirar um porque já tem pessoas demais, né? Mas é isso. Mas é esse elemento que a gente tem que ter em conta, tá? Essa banca é para a avaliação e um debate de alta performance. E tem outro elemento que eu gostaria de trazer, assim, que veio à mente, né? Eu perdi as contas ao longo desses anos de trajetória acadêmica, quantos cafés eu tomei com pessoas, gente. Quantos cafés? Café não é legal. Gente, café, o cafezinho, você ir lá tomar um café, isso faz parte da sua profissão, entende? Isso é do seu métier, tá? Uma reunião, tá? Não é só empresário que faz reunião, tá? Não é só empresários que vão lá para um café, para um restaurante se reunir. Pesquisadores fazem isso. Nós somos profissionais e também podemos fazer uma reunião de trabalho, reunião de pesquisa, um café de pesquisa. Então, aproveitem esses momentos. E isso suscita até mais reflexões, ali fora da universidade. Então, aproveitem, desfrutem deste momento que, com certeza, eles serão de grande valia para o desenvolvimento das pesquisas de vocês. Eu estava pensando aqui... Oh, pode falar, pode. Tava pensando aqui rapidinho. Não, eu ia só fazer uma brincadeirinha, pode falar. Café conecta pessoas, né, gente? Ai de quem criticar o café aqui nesse vídeo, aí. Café conecta pessoas. Conecta demais. E conecta tanto que, assim, eu lembro que na pós-graduação eu fiquei 2 anos trabalhando em uma consultoria com 2 colegas
de pós-graduação. Isso foi muito legal, assim, sabe, esse contato também é profissional. Porque volta e meia, as pesquisas que a gente faz interessam, né? O pessoal no profissional. Então, a gente começa a trabalhar com isso, não só na academia, essa visão fechada de que a gente faz mestrado, doutorado só para ser professor, passou, né? Tipo assim, passou há muito tempo e a gente tem muitas oportunidades profissionais. Isso, então a gente fez algumas consultorias muito legais na administração pública e contato de pós-graduação, sabe? E se a gente precisasse de qualquer indicação, assim, volta e meia a gente usava ResearchGate, volta e meia a gente usava o próprio Lattes, né? Os membros da minha banca de mestrado, eu achei pelo Lattes, assim, e mandando e-mail na cara de pau. Mandava, professor, estou estudando isso. Vi que o senhor publica sobre este mesmo tema. Você quer participar da minha banca? Fazer um e-mail estruturado, mas nesse sentido. E você vai conhecendo as pessoas, né? No mestrado ainda tinha... A gente faz muito online, né? Mas os professores vinham, né, para a cidade, então a gente tinha que buscar os professores no aeroporto, disponibilizar toda uma estrutura, né, na cidade. Isso é muito legal, assim, no network. Então, fora, assim, as recompensas que a gente tem, né? Eu estava pensando nisso quando o André estava falando. As recompensas, tipo, é muito legal quando a gente é bem atendido, né? Quando alguém é solícito com a gente, mas quando a gente é solícito também, a gente se sente bem. Eu acho que essas recompensas são muito valiosas na academia, sabe? Alguém virar para você e falar, nossa, que tema interessante. Ele te faz ali sair de um mundinho que a gente às vezes, né, se fecha. A gente fica ali travado nesse mundo e é muito legal. Então, essas possibilidades de ampliar os nossos conhecimentos, enfim, tudo que acontece, né, por essa rede de contatos é muito legal. Você falou de buscar no aeroporto, Igor, você me lembrou uma história que aconteceu comigo na minha qualificação. O meu Conta. orientador, na época, ele passou mal, ele não conseguiu fazer ali todo o social com a banca que estava chegando. E aí, ele falou assim, olha, Camila, vai ter que ser você. Você vai ter que ir lá, você vai buscar esse professor, você almoça com ele, enfim, segura as pontas. Eu falei, tudo bem, né? Respirei fundo, segurei ali a minha ansiedade, que eu já estava, né, pré-banca de qualificação, e aí busquei, é um pesquisador muito importante na área, assim, excelente pesquisador dentro do tema que eu estava fazendo, e ele foi tão ético, assim, que o tempo todo que a gente conversou, do caminho do aeroporto até a chegada da minha qualificação, ele não falou do meu trabalho. Ele falou sobre a vida dele, sobre carreira, sobre perspectivas futuras, falou sobre coisas que ele estava escrevendo, e aí eu logo, né, já me prontificando, eu também tenho interesse. Fez um convite para eu participar de um livro com ele, que depois da minha tese, né, defendida, eu publiquei, a gente tem esse livro publicado, onde eu tenho um capítulo lá, fruto dessa conversa que aconteceu entre buscar no aeroporto e almoçar junto, né, com esse pesquisador. Então, são oportunidades que às vezes aparecem para a gente que a gente precisa aproveitar, né? Não dá para você se esconder atrás desses momentos. Parecem detalhes. Vou ali buscar a pessoa no aeroporto. Gente, o caminho do aeroporto até a universidade, você tem ali, aqui em Belo Horizonte, são olha quanta coisa você consegue produzir ali nesse tempo de conversa, né? Quantas relações a gente consegue construir. Então, você me lembrou esse case aí que foi sensacional, assim, e hoje a gente mantém uma relação profissional, já participei de trabalhos que ele está desenvolvendo, tudo fruto dessa primeira conversa, que até então a gente não se conhecia. Que legal essa história. Camila, tu falando esse aspecto ético. Gente, há momento para conversar tudo. Há momento para conversar sobre a pesquisa, sobre o trabalho. Há momento de você conversar sobre a tua trajetória, sobre perspectiva de carreira. E há momento para saber falar assim, olha, eu gosto de pão de queijo, eu gosto do feijão tropeiro, eu gosto do açaí, eu gosto do que comer, eu gosto do futebol. Há momento para tudo, mas você precisa ser ético
e não ser invasivo sobre aquilo que o outro está, aquele pesquisador, aquele professor está conversando ou não. Até porque, né, vida pessoal se compartilha com amigos. E network nem sempre é uma questão de amizade, é uma questão de relação profissional. E se acontecer a amizade, está ótimo, mas é você construir as suas redes profissionais, sobretudo, tá bom? Não é ser íntimo da pessoa, não confunda as coisas. Então, quando a gente para pensar, dentro dessas várias oportunidades que uma network pode nos oferecer, a gente tem que ser também muito genuíno com aquilo que a gente pretende, as conexões que nós pretendemos fazer. Então, se um professor te abre oportunidade, se um professor, um pesquisador te abre conexões, seja genuíno e tenha compromisso com aquilo que ele está oferecendo a você. Honre esse compromisso, porque se ele está oferecendo é porque ele tem já minimamente uma confiança. Então, se você vai fazendo essa atividade, uma atividade vai levar a outra e uma porta vai se abrindo para outra. Gente, pesquisa não acaba. Pesquisa não acaba. Relações podem acabar. Aí, isso impacta diretamente na tua pesquisa. Então, se você tem essa relação positiva, se você tem essa confiança com as pessoas que você constrói o seu network, com certeza, muitas oportunidades você estará construindo ao longo da sua trajetória acadêmica. E eu estava pensando aqui, André, olha, não tem como crescer na ciência sem networking. Isso aqui é um fato. Acho que isso a gente tem que deixar claro para quem está ouvindo a gente, que você não vai conseguir produzir bem se você não tiver networking. Você não consegue fazer nada sozinho, né? Na ciência. Você não vai conseguir melhorar seus trabalhos sem ter networking. Porque é tanta coisa para estudar, você precisa da colaboração das pessoas. Você precisa de outros pontos de vista, né? Não dá para você sustentar tudo sozinho. Uhum. Então, uma hora você trava, você precisa, não tem como crescer. É um fato, assim. É mais um motivo para a gente focar no desenvolvimento do networking, né? E não só pensando em produtividade acadêmica, que a gente está falando, em algumas situações de curso, mas também no nosso bem-estar na pós-graduação, que eu acho que a gente discute bastante isso aqui. Às vezes tu precisa de um apoio emocional, né? E nem sempre é de um apoio profissional, né? É um apoio de algum colega que está vivendo ali aquela situação, que sabe que você teve um problema com o professor X. Enfim, qualquer situação ali na pós-graduação, o network também te dá um amparo emocional muito interessante. Eu lembro uma situação que foi muito legal, assim, né? Foi péssima a situação, mas o network propiciou, né, sair dessa situação com tranquilidade. Desde a graduação, né, até a pós-graduação, eu sou representante discente, então era membro de centro acadêmico, fui presidente de centro acadêmico. Na pós-graduação, eu era representante discente, no mestrado e no doutorado. E aí chegou na época, assim, que eu precisei pedir uma prorrogação de prazo no doutorado, só que era para fazer a qualificação na época. E eu tive um problema, porque foi negada essa qualificação. E era início de pandemia. Então, assim, eu pedi porque ninguém sabia o que ia acontecer, sabe? Então, passou 1 mês, 2, 3, eu falei, e agora? Assim, eu estou tendo que alterar minha pesquisa, né? A forma como eu vou fazer a pesquisa inteira. E tinham vários programas de pós-graduação aqui em Brasília que estavam prorrogando automaticamente os prazos. E dava uma tranquilidade, né, para o aluno, pesquisador. Mas no meu programa, não. Então, eu tive que pedir, fazer a solicitação e foi negado. Mas nesse dia, eu chorei tanto. Assim, das poucas vezes que eu chorei na vida, esse dia eu chorei. Falava, não acredito, como assim? Era uma sexta-feira, então não podia fazer nada. Aí depois, enfim, mais calma, eu fui entrando em contato com os professores que eu convivi na pós-graduação. E tinha um ex-professor da universidade que tinha sido coordenador do programa de pós. Eu conversei com ele, falei, professor, aconteceu isso. Ele, não, Igor, você tem direito de pedir essa prorrogação, fica tranquilo, vai dar certo.
conversa com o coordenador, enfim. Ele me mostrou como proceder, né? Assim, pode parecer uma besteira, às vezes você... assim, a gente já passou por aquela etapa, a gente acha que é uma besteira. Mas esses feedbacks, né, que a gente consegue na ciência, essa iluminação, assim, do que você tem que fazer, te mostrar a luz no fim do túnel, é muito legal, assim. Então, é um ponto positivo, assim, do networking que, vou te dizer, às vezes te salva daquela situação de estresse que você, sei lá, né, por estar esgotado, por estar estressado, ansioso, a gente já não consegue refletir bem, né, sobre as nossas atitudes. Então, esse amparo emocional é um ponto muito legal, assim, né, um ponto positivo do nosso networking criado na pós-graduação. Tudo isso que você está falando, Igor, é bastante interessante, porque quando a gente vai falar de resiliência, um dos pilares da resiliência é o suporte social. Então, na pós-graduação, você ter suporte social, ou seja, você ter pessoas que estão caminhando do seu lado, te ajudam a passar pelas situações mais estressantes, mais difíceis, né? Te dão suporte, te dão energia, te dão, inclusive, estratégias, te ajudam a organizar os pensamentos ali, para você conseguir elaborar melhor as estratégias e passar pelas situações difíceis. Então, o seu exemplo é muito interessante, porque ele encaixa direitinho dentro desse pilar, né, da resiliência, que é o suporte social. E o networking, dentro dos exemplos de suporte social, ele está ali caminhando para ser esse elemento de tranquilidade, né, de sentir realmente que você não está sozinho para fazer as coisas. E aí eu queria chamar a atenção para o propósito do nosso canal, né, que um dos motivos que a gente discutiu e pensou, olha, vamos criar um canal não só para falar de teoria, de ciência, mas para falar da vida que acontece dentro da pós-graduação, que muitas vezes ela parece ser solitária, mas ela não precisa. Então, um dos motivos que a gente tem aqui, uns propósitos que a gente tem aqui com o nosso canal, é criar laços entre os estudantes da pós-graduação. Então, usem esse espaço, comentem aqui embaixo, falem sobre o que vocês estão passando aí no ambiente de pós-graduação, porque podem ter pessoas que vão estar se identificando ali com você e fazer essa conexão, né? Eu estou aqui em Minas, os meninos estão em diferentes estados aqui no Brasil, e a gente está tentando fazer essa relação, esse networking da pós-graduação aqui, através do jogo interno da pós-graduação. E a nossa relação, ela é um network criado dentro de um grupo acadêmico, né? Um grupo diverso, de pessoas de diversas áreas profissionais, e por questões de conexões, de energia, a gente acabou se conectando e estamos aqui construindo a plataforma. E, Camila, Igor, e você que nos assiste, assim, nesses 12 anos que eu estou na trajetória acadêmica, se eu não tivesse uma rede, que não é mais só uma questão familiar, que é muito importante, né? Mas uma rede dentro da universidade, desde o dia que eu iniciei a minha graduação, talvez eu não teria vivenciado as oportunidades que eu vivenciei. E eu posso dizer assim que eu sou muito grato a cada pessoa que eu encontrei neste caminho. E digo mais assim, que para mim, né, falar de network, em algum momento a gente vai trazer esse tema separado, a gente não pode pensar também, deixar de pensar a nossa relação com os orientadores. Felizmente, eu tenho muito mais do que orientadores, eu tenho assim mestres de vida mesmo, da ciência de vida, das relações, pessoas que contribuíram para o próprio desenvolvimento da minha integridade humana. Então, sempre mostraram os caminhos e sempre me disseram, vai lá, constrói. Nunca me favoreceram no sentido de, olha, por conta que é tu vai fazer isso ou para fazer aquilo. Pelo contrário, eu lembro que na minha graduação com minha orientadora, eu tinha que estudar ainda mais para tirar boas notas com ela, porque ela era bem rigorosa comigo, visando o meu desenvolvimento. Então, eu sei que falar de relações de orientação é sinuoso, porque existem vários tipos de orientador, existem vários tipos de orientando, mas eu acredito que
se você tem em mente que você estará estabelecendo, antes de tudo, uma relação profissional, talvez possa ser uma pessoa muito difícil de lidar, enfim, mas você com certeza começa a criar, né, outros vínculos. E volto a dizer, não é para ser amigo, é para ser profissional. E relações profissionais são construídas com seriedade, responsabilidade e diálogo direto. Então, o que eu digo a vocês é que, antes de pensar o mundo, comece pensando aqui por aquele que está do teu lado, dentro da tua universidade, que é o teu orientador. Pois, supostamente, haja o que houver, é ele que vai ter que estar lá assinando a tua defesa, assinando a tua tese, marcando a banca, enfim. Então, é importantíssimo você construir uma relação saudável, tá? Uma relação saudável e profissional. O que está para além disso, deixa acontecer naturalmente. Isso é verdade, André. Você falando de orientador, acho que é um ponto-chave aqui, né? É alguém que alavanca a nossa carreira aí na pós-graduação. É só fazer uma pausa aqui rapidinho, que se alguém quiser pesquisar sobre suporte social, e na minha área, Camila, a gente se interessa muito pelo suporte organizacional. Na pós, fala comigo que eu estou interessadíssimo em falar sobre isso. É só um adendo. Mas pode falar aí, Camila, a gente está falando do orientador e tal. Não, eu já ia começar a falar assim, olha, a gente já está caminhando aqui para um desfecho, né, do nosso canal, e eu estava pensando em que conselhos vocês poderiam deixar para os nossos ouvintes aqui, nossos inscritos do canal, sobre as melhores estratégias para construir, então, o seu network, por onde eles começariam. Quer começar, André, ou começo eu? Vai lá, Igor. Vamos lá. Principais estratégias, né? A gente falou aqui de congressos, a gente falou das redes de contato, redes sociais, né? Acadêmicas, ResearchGate, enfim, o próprio Lattes aí com uma forma da gente encontrar alguns pesquisadores. Mas eu acho muito legal, assim, a gente pensar também nos grupos de pesquisa, que são as pessoas mais próximas, que a gente tem maior vivência, que a gente pode, né, quando a gente está no mestrado, a gente fala com muitos doutorandos, ou o pessoal da iniciação científica mesmo. Acho legal e que aparecem oportunidades para a gente de palestrar em instituições de ensino superior. É muito comum isso para aluno de pós-graduação e que te abre assim, talvez uma oportunidade grande, né? Porque você vai estar vivendo com mais pessoas, assim, não só alunos, mas também outros professores. Então, acho legal explorar isso enquanto a gente está na pós-graduação. Essas oportunidades aí são bem interessantes. E sempre que possível, a gente também tentar atuar. Eu, na minha pós-graduação, não tive bolsa de pesquisa fornecida pela CAPES ou pelo CNPq, mas eu tinha bolsa de pesquisa em projetos de pesquisa. Então, acho que os projetos de pesquisa, fora, né, dos nossos, ali da nossa dissertação, da nossa tese, são outra forma da gente ter contatos muito legais, porque normalmente são contatos profissionais. Eu acho que procurar esses projetos, que podem ser... Eu trabalhei muito com meu orientador nesses projetos, mas também com outros orientadores do programa de pós. Então, acho que seria um outro lugar aí para a gente trabalhar, né? Para a gente procurar essas oportunidades de network. Elas vão acontecer naturalmente, né? Se a gente for atrás dessas oportunidades, dessas estratégias, a gente naturalmente vai estar construindo uma rede de contatos sólida. E aí, André, complementa para a gente, porque o seu nível de rede de contatos, né, de network é acima. Olha, eu vou dizer assim, antes de tudo, estruture sua pesquisa. Antes de definir quem você vai entrar em contato, tenha total consciência de qual é o seu objeto de pesquisa. Porque se você não tem essa consciência, você não sabe quais os objetivos, a sua hipótese, o que você quer pesquisar, você não vai ter minimamente a base bibliográfica. E a bibliografia é uma boa maneira, simples e boa maneira de você começar a criação da sua network. Então,
tenha consciência da estrutura da sua pesquisa. Qual o seu objeto? Qual o seu objeto? Qual o seu objetivo? Qual é a sua temática? Com quem você dialoga? Feito isso, você começa a construir a sua network. Porque, veja bem, você encontrou aqui a doutora Camila Bicalho, que trabalha sobre resiliência. Ah, professora, eu quero pesquisar isso, eu gostei do seu trabalho e tal. Aí a Camila, tá bom, André, e qual é a sua pesquisa? Sabe, professora, é porque eu não sei. Não vai rolar. Desculpe me dizer, mas não vai rolar. Então, se você está no início do seu mestrado, se você está no início do seu doutorado, ou um pouco mais à frente, ou já concluindo, eu sempre digo, fale em 3 linhas qual é a sua pesquisa. Feito isso, você vai estar apto para falar com qualquer pessoa. É o simples, gente. É o simples. Eu estudo as práticas de cativeiro, escravidão e liberdade dos índios e mestiços na Amazônia durante o século XVIII. Ponto. Esse é o título da minha tese e é o objetivo. Assim você começa a construir as suas conexões, as categorias. Então, eu até quero dizer que a minha trajetória, né, foi sendo construída isso. Eu precisava entender 4 eixos na minha tese. Então, eu precisava de 4 temáticas, sobre tráfico de escravos, sobre história do direito, sobre mestiçagem e sobre justiça, né? Contemplando isso, e como eu ia inserir a Amazônia dentro desse debate. Então, cada ano da minha tese eu fui atrás, eu fui construindo essas redes, e hoje eu estou finalizando o meu doutorado. Mas eu só procurei, tá bom? Os professores, os pesquisadores, a partir do momento que eu defini qual era a minha estrutura e dentro da área de pesquisa, quais são os autores que vão estar trabalhando. Porque, veja só, dentro de uma área da pesquisa, existem várias vertentes, e aí nem sempre uma vertente combina com a outra, né? Tem oposições dentro dessas vertentes, né? Tem contraposições. Então, a quem tu te filia? Isso é fundamental. E não é dizer quem é certo ou quem é errado, mas são perspectivas. Ciência não é, pelo menos na minha área, das ciências humanas, não é algo exato. Você trabalha com perspectivas e metodologias diferentes, né? Acredito que isso é para todos. Então, tenha consciência disso. O conselho que eu dou: comece estruturando sua pesquisa. Depois que estrutura, defina a sua vertente, defina os autores que você vai dialogar na sua tese e comece a entrar em contato com eles. Assim você irá construir muitas oportunidades para a sua carreira. E tem outros elementos também, né, que além do ResearchGate, a Academia.edu é um bom local que vocês possam estar não só baixando, né, livros, baixando artigos, mas que também se inserindo dentro de uma rede ampla, né, sobre pesquisa. E a Academia.edu tem a sua versão gratuita, que, poxa, isso é muito bom. Inclusive, ele dimensiona, né, onde está ali, onde seu trabalho está circulando, onde está sendo citado. Então, preste muita atenção nesses sites, né, que funcionam como uma rede social da vida acadêmica. Adorei, pessoal, as 2 respostas que vocês trouxeram. E eu queria acrescentar um elemento para fechar e conectar tanto o que o Igor falou quanto o que o André trouxe. E assim, se você quer abrir, né, desenvolver um bom network, mas manter e consolidar esse network, você não pode esquecer de um elemento importantíssimo, que são as suas habilidades pessoais, suas habilidades sociais. Então, você precisa avaliar muito bem a sua forma de comunicação, ter bom senso na hora de você conversar, de se posicionar, né? Realmente pensar se aquilo precisa ser colocado, ser trazido para dentro do ambiente de trabalho, evitar discussões desnecessárias, principalmente, né? E estabelecer relações de fato humanas saudáveis, criar um ambiente saudável dentro do espaço que você vive. Que a gente não pode esquecer que o ambiente da pós-graduação é um ambiente altamente competitivo. E se essa competição ela influenciar no seu comportamento, talvez isso prejudique você lá na frente
quando perguntarem quem é o Igor, quem é o André, como ele se relaciona dentro do laboratório. Isso pode ser algo que vai te projetar para frente, ou pode ser algo que vai fechar portas que inicialmente estavam abertas para você. Então, eu deixo esse conselho, né, para além de tudo que já foi dito, cuide bem da sua forma de relacionar com pessoas. Aprenda a ter habilidades pessoais e habilidades sociais dentro do seu laboratório. Isso é fundamental. Camila, posso fazer uma reflexão também final baseado nisso, né, que a verdade, eu vou ratificar o que eu já falei, né? Que não serve somente para na tua relação com o orientador, na tua relação com outros pesquisadores, professores já. Isso serve também para os teus colegas ali do mestrado, do doutorado, quem quer, qual seja o nível. Seja profissional. Mantenha relações profissionais. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a respeitar todo mundo. Então, respeite os seus colegas de profissão. Está todo mundo ali no mesmo bar. Tá uns mais, tá todo mundo no mesmo bar. Tá bom? Então, assim, tenha respeito, seja solidário quando possível. E se não puder contribuir, fique na sua. Às vezes o silêncio é fundamental dentro dentro de uma discussão. Não, eu sempre digo isso, né? Que já até me disseram, talvez não seja uma boa dizer. Para mim é. Quando eu não sei me manifestar, eu não tenho opinião para dar. Eu não tenho posicionamento para falar. E isso para mim é tranquilo, tá? Isso para mim é tranquilo. Se eu não sei, tá tranquilo. Não sei de tudo. E também não vou manifestar uma opinião, um posicionamento do trabalho de um colega só para dizer que eu tenho algo para falar sobre aquilo, que às vezes nem vai acrescentar. E pelo contrário, né? Pode até criar uma desavença com o teu colega de trabalho. Então, assim, respeite. Respeite a história, respeite a sua história e respeite a história de quem está caminhando ali dentro do seu laboratório. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem seu caminho. E o que é de cada um, é de cada um. Só caminhar. Caminhe o teu que se conecta, meu amigo. Caminhe o teu que tu te encontra. Então, pessoal, vamos caminhando aqui para o fim. Queria lembrar, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de episódio aqui, de tema para a gente debater, de pesquisadores que a gente pode entrar em contato, né, para contribuírem com o nosso podcast. A gente está aberto, então siga a nossa página no Instagram e aqui no YouTube. Contribua aí conosco, compartilhe com seus amigos, né, os nossos episódios. E aí eu queria agradecer novamente a André e Camila por mais um episódio juntos. Muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Camila. Como a gente fala, né? A gente está sempre buscando trazer elementos que fazem parte do dia a dia de um pós-graduando, do jogo interno da pós-graduação, e trazer essas ferramentas para o nosso público, que eles se sintam acolhidos, que vocês se sintam acolhidos, que vocês se sintam parte deste processo conosco, né? Nós somos gente como a gente, né? Somos gente como vocês, não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, temos as nossas trajetórias e por já ter dado muitas cabeçadas nessa trajetória, a gente está trazendo essas possibilidades, essas ferramentas para vocês também desenvolverem a carreira de vocês. Então, até mais. Daqui 15 dias tem episódio novo no canal. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.